está na última fronteira antes do derretimento. Falei para vocês que os próximos dias seriam decisivos. E por que eu tô falando que é a última fronteira antes do derretimento? Por causa dessa linhazinha verde aqui, que é a nossa linha de tendência de alta. Temos novamente mais um toque aqui nessa linha. É capaz que você esteja vendo esse vídeo mais pro final da tarde, mais pra noite, é capaz que já esteja até aqui já. Mas o que eu posso falar pra vocês é que Bitcoin é tudo ou nada agora. Olhem o tamanho aqui desse candle, meus amigos. Candle maroboso. Então vamos lá, vamos fazer uma análise aqui, né, dos indicadores. MACD, eu falei para vocês que estava apontando para baixo, né? Olha só, apontando para baixo, cada vez pior. RS precisa, ó, tá rompendo esse suporte. Na live de ontem eu falei para vocês o seguinte, que se eu fosse apostar se ia subir ou cair, eu apostaria na queda. Eu fiz uma combinação de indicadores com book de ofertas e estava apostando na queda, tá? O motivo na qual, né, ele deu esse derretimento. Mas estamos ainda na nossa zona aqui, que é a nossa zona mais importante, nessa tendência de alta, né? Que é essa LTA verdinha aqui, beleza? Olhando no gráfico semanal, tubarões, é o seguinte, doji ainda, tá? Porém, esse fechamento aqui, quanto mais para baixo, pior, porque vamos ter uma estrela cadente, certo? No meio de um topo. Isso aqui é um sinal baixista demais, muito perigoso, tá? Eu falei para vocês também que os próximos dias seriam muito decisivos e voláteis. Olha só, o histograma já está começando a ficar branquinho. Vamos voltar aqui para o gráfico diário novamente, tá? Novamente, o Bitcoin no diário não conseguiu estar rompendo essa linhazinha verdinha, que é uma resistência, tá vendo? Ó, ele vem, faz agulhadas aqui e não consegue. E agora no gráfico de 4 horas, a gente consegue ver que suportezinho segurando nessa faixa aqui. Vamos colocar no gráfico de 15 minutos agora. Ó, temos um pullbackzinho, né? Temos uma retração, tá tentando aguentar aqui nessa linha de 15 minutos, né? Olha só, vamos ver aqui, 15 minutos, essa linha zona aqui, ó, tá vendo, ó? Tem até como a gente ajustar essa linha para cá, ó, que daria exatamente aqui, nesse toque, né? Deixa eu colocar no gráfico de 1 hora aqui para ficar melhor, ó, pronto. Agora tá pegando direitinho aqui, ó. Porque a cada gráfico você tem que ir ajustando, tá? Mas ainda não houve rompimento no diário, na nossa LTA, e esse é um dos pontos mais importantes. Agora o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente vem e começa a traçar LTBs, tá? Tem que traçar LTB nessa zona aqui. Vou colocar uma linha vermelha, porque eu gosto de estar sinalizando vermelho quando é queda, né? Quando é LTB, tá? Então podemos ver claramente um Harami de alta, que Harami de alta é um candlestick vermelho seguindo aqui de um verdinho. Harami de alta e o Bitcoin, ó, já tá mostrando uma força compradora nessa região, tá? É muito provável que ele venha buscar pontos de Fibonacci nesse exato momento. A gente vem aqui, retração de Fibonacci, tá? Então a gente tem aqui, ó, 38%. É bem capaz que ele venha fazer esse movimento aqui, ó, tá? Que ele venha fazer esse movimento aqui de pullback na resistência, porque passar dessa faixa vai ser bem complicado, porque temos a LTB, temos a resistência também e 38% de Fibonacci. Então, o que a gente pode ver aqui é um pullbackzinho nessa zona para depois continuar caindo, tá? Mas lembrando que para confirmar o rompimento dessa LTB, eu vou mostrar para vocês aqui como é que tem que ser feito, tá? Esse rompimento, ele tem que ser realizado com candle forte, com volume. É bom que o volume seja acima da média e que o candle seguinte ele rompa a mínima desse candle forte, tá? Como a gente pode ver aqui, ó. Deixa eu colocar no gráfico... Vamos colocar no gráfico semanal que a gente consegue estar observando melhor. Olha só. Aqui ele vem, rompe, ainda consegue dar um pullbackzinho, ó, na LTA, tá? Nessa faixa aqui ele vem, rompe, depois o candle seguinte já é um candle de força. O candle que rompeu acabou não sendo um candle de força aqui, mas já foi um doji. Doji já é um padrão de indecisão e no topo ele ainda fica mais forte, mas quando rompe essa mínima aqui,
já começa a ficar bastante perigoso, né? E quando colocamos aqui no gráfico semanal, a gente pode ver que fica até melhor, né? Ainda tem um pouquinho mais de zona, tá um pouquinho mais longe aqui, tem um pouquinho mais de margem, tá? Ó, aqui também rolou um pullback. Vamos ver agora, ó. O candle que rompe é um candle gigantesco com força vendedora, com volume muito acima da média. Então, basicamente, para romper, tubarões, para romper, precisamos do quê? De um candle, né? Saindo daqui e o candle seguinte confirmando, rompendo essa mínima, tá? Então, temos que ficar muito atentos nesse gráfico aqui, semanal, no desenrolar desse candlestick, beleza? E agora no gráfico de 1 hora, vamos ver aqui a confiança dessa linha verdinha, né? Eu já tinha falado que era muito importante, mas vamos dar uma confirmação nela aqui, ó, no book de ofertas. Olhem só o tamanho de ordens que temos de bitcoins embaixo dessa linha verde ali. Olha só. Olhem o tamanho das ordens. Para quem não sabe, isso aqui é o livro de ofertas, né? Ou melhor, book de ofertas, é onde fica armazenado todas as ordens passivas na Exchange Binance, ou seja, são ordens que estão ali esperando ser liquidadas. Mas quando alguém coloca ordens gigantescas e o preço de venda ele é muito menor, o que acontece? O preço acaba subindo, tá? Motivo na qual o Bitcoin ele não consegue estar, ó, rompendo essa LTA. O tamanho das ordens compradoras embaixo dessa região são muito grandes, tubarões, são muito grandes mesmo. Quando a gente coloca aqui nas ordens de venda, a gente consegue ver que as ordens de venda estão lá em cima, exatamente aqui, ó, nessa região aqui. Então o Bitcoin continua numa zona de indecisão, afunilamento cada vez mais, e eu continuo falando, os próximos dias serão extremamente voláteis, tá? Porque ou ele continua, né, na tendência de alta, ou ele vai ter que romper, porque os candles, ó, ele vai ter que fazer isso aqui, ou ele vai acabar lateralizando e caindo, tá? Então os próximos dias serão decisivos e o livro de ofertas tá pau a pau ainda, tá? Tá muito complicado, tá cada vez mais difícil aqui, tá? Vamos ver aqui no gráfico de 15 minutos, ó. Gráfico de 15 minutos, tínhamos uma média de 200 períodos, que serviu como suporte, né? Tava servindo como suporte. Média de 200 períodos é uma média muito importante, vocês podem estar colocando, tá? Porque serve bastante como parâmetro. E a gente pode ver que a média móvel de 200 períodos está aqui, ó, um pouquinho em cima da região de 50% de Fibonacci, beleza? Mas Alexandre, e se o Bitcoin ele romper essa LTA? Qual o próximo alvo? Bom, próximo alvo, vamos ver aqui a nossa faixa no diário, né? Nossa próximo suporte no diário aqui. Então, olhem só. 9.100. Que isso. Vai ser feio, hein? Vai ser feio. 9.100, 9.200, mais ou menos nessa região. Daria em torno de 4,71% de desvalorização no Bitcoin. E para as altcoins, bota uns 10% aí pelo menos, tá? Bota uns 10% pelo menos. Mas se romper essa micro resistência aqui, próximo alvo é exatamente aqui, ó, tá? Nessa região de retângulo, nessa caixinha, porque é uma região interessante de resistência para o BTC, tá? Para o BTC. E o nosso triângulo simétrico tá cada vez mais desvalidado. Quem viu minha live de ontem viu muito bem exatamente isso, essa explicação que eu dei, beleza? Então o Bitcoin é isso, região de tudo ou nada, momento de scalpear e de fazer day trading, tá? Então é isso, tubarões, chegamos no final desse vídeo. Se você gostou, esmague o like, compartilhe, deixa aqui seu comentário. Então é isso e bora pra cima do mercado.